Oi, eu sou Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer Palestina como Estado. Primeiro-ministro convoca eleições no Reino Unido para julho e governo Lula piora a projeção de déficit no ano. Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram ontem a decisão de reconhecer a Palestina como um Estado. Os países esperam formalizar o reconhecimento até o fim do mês e que outras nações façam o mesmo em meio à guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Tel Aviv reagiu, chamando os embaixadores israelenses nesses países para consulta. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse esperar que o reconhecimento acelere um cessar-fogo na guerra e a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza. Sánchez criticou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmando que o líder não tem um projeto de paz para a Palestina. O espanhol tem sido uma das vozes mais críticas na União Europeia à operação militar lançada por Tel Aviv depois dos ataques terroristas do Hamas em outubro passado. A possibilidade de outros países europeus também reconhecerem a Palestina como Estado está aberta. Em março, os líderes de Eslovênia e Malta assinaram uma declaração conjunta com Espanha e Irlanda nesse sentido. De acordo com a autoridade palestina, 142 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas reconhecem o Estado da Palestina, incluindo Brasil, Rússia, China e Índia. Os palestinos pedem a criação de um Estado na Cisjordânia e na faixa de Gaza, com Jerusalém Oriental como capital, mas a ideia é rechaçada pelo governo de Israel e aliados. Os Estados Unidos vetaram no mês passado uma tentativa de reconhecimento de um Estado palestino na ONU, argumentando que uma solução de dois estados só pode vir de negociações diretas com Israel. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou ontem que as próximas eleições legislativas do país vão acontecer no dia 4 de julho. Antes, o pleito estava previsto para janeiro de 2025. Ao antecipar as eleições, o político conservador estaria apostando que boas notícias na economia, como a queda da inflação e o maior ritmo de crescimento do país em quase 3 anos, podem reverter o favoritismo do Partido Trabalhista nas urnas. A sigla de oposição aparece cerca de 20 pontos percentuais à frente da legenda do primeiro-ministro nas pesquisas de opinião. Caso os trabalhistas vençam, vai ser o fim de um período de 14 anos dos conservadores no poder. Em uma pesquisa recente, Sunak aparece com 70% de rejeição pelos eleitores. Ao divulgar a data das eleições, ele disse que já solicitou a dissolução do parlamento ao rei Charles III, que aceitou o pedido. A dissolução deve acontecer no dia 30 de maio. Sunak assumiu a liderança do governo em outubro de 2022. Além da impopularidade, ele enfrenta um grande isolamento dentro do próprio partido. Desde as últimas eleições legislativas, 3 conservadores já assumiram o cargo de primeiro-ministro. O governo Lula aumentou a projeção de déficit das contas públicas neste ano, de 9,3 bilhões de reais para 14,5 bilhões de reais. Apesar da piora, o resultado projetado equivale a 0,1% do PIB e continua dentro do intervalo de tolerância previsto para a meta fiscal de déficit zero. Essa margem é de 0,25% do PIB para menos ou para mais. Na prática, o governo pode chegar ao fim do ano com um déficit de até 28,8 bilhões de reais. A projeção foi encaminhada ontem ao Congresso e o governo conseguiu liberar um valor de 2,9 bilhões de reais que tinha sido bloqueado em março no orçamento para não estourar o teto de gastos. A reversão ajuda a diminuir a pressão sobre os ministérios que tinham sido mais afetados pelo corte, como o das cidades e o dos transportes. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse que as medidas para a recomposição fiscal estão gerando os efeitos esperados pela equipe econômica. Os números do governo mostram uma perspectiva mais otimista do que a do mercado financeiro, que espera um déficit de 0,7% do PIB para este ano. Ontem, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que trata de benefícios para o setor de eventos, com 30 atividades beneficiadas. O PERSE, criado de forma emergencial na pandemia, foi renovado até dezembro de 2026 com uma renúncia fiscal de até 15 bilhões de reais. A equipe econômica foi inicialmente contra a prorrogação dos incentivos fiscais porque eles atrapalham a arrecadação, mas ao meio termo foi negociado com os parlamentares. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Carolina Moraes. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até amanhã.